O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. Eu digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faz isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora, o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs paroquianos aqui de Piquete, queridos irmãos e irmãs devotos de São Miguel, que venha a este santuário render graças a Deus por todos os benefícios que Ele nos concede pela intercessão do arcanjo. Graças a Deus, a gente vê a ação de Deus, são muitos os que passam por aqui para agradecer, para louvar, para pedir, e tantas graças são testemunhadas. Querido irmão, querida irmã, que através das nossas redes sociais estão ligados conosco, em comunhão conosco, rezando a segunda missa votiva deste dia 29 de junho. Nós, nesta semana,
a 12ª semana do tempo comum, ano par, 2024, nós, na primeira leitura, lemos trechos do segundo livro dos Reis. E vimos na história do povo de Israel como o povo sofreu. Por escolha própria, mas também por ter governantes que traíram a aliança. Quinta-feira e sexta-feira, ouvimos que o rei da Babilônia entra na cidade santa e leva o rei Joaquim, sua mãe, os príncipes, todos aqueles que eram habilitados na sociedade, todos os profissionais daquele tempo, levam para o exílio na Babilônia. E deixa o rei em Jerusalém. O rei da Babilônia deixa Sedecias para governar uma Jerusalém muito pobre. Uma Jerusalém com muitas necessidades. Um templo destruído. A cultura do povo e a fé, colocadas quase que ao nada. O povo de Israel sofreu muito, mas por escolha própria e também por causa das escolhas erradas de seus governantes. Isso também é atual hoje. Um parênteses. Foi liberado 40 gramas de maconha. Você compra de quem? De quem que você compra? Quem vai comprar 40 gramas de maconha hoje aqui? De quem que você vai comprar? Do traficante, né? Parabéns ao tráfico. Escolhas erradas dos governantes. Erradíssimas. Contrárias à escolha do bem comum. Escolhas contrárias ao bem comum do nosso povo, das nossas crianças. Triste. Muito triste. Temos que pedir muito a São Miguel. Muito, 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 muito. A que ponto chegamos? E o pior, onde vamos parar? Então, toda vez que o povo trai a aliança, ele sofre. Ontem rezávamos o Salmo, junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudade de Sião, de Jerusalém. O povo lá no exílio, triste. Depois de um tempo, Deus vai inspirar Ciro para fazer com que o povo volte. Deus não castiga, Deus respeita as escolhas. Depois as consequências vai arder nas nossas costas, no nosso coração. Então, no primeiro momento dessa nossa conversa, nos perguntemos: quais são as escolhas que estamos fazendo? Que o nosso país faz? Que a nossa sociedade faz? Falta dinheiro para o essencial, sobra dinheiro para aquilo que não é essencial. Estranho, né? No país inteiro. No país inteiro. Os governantes, por quem temos obrigação de orar,
precisam ser fiéis aos valores, à ética, ao bem comum. É bíblico. Toda vez que um rei de Israel trocou a Deus por Baals, o povo sofreu. E muito. Mas olhemos para a nossa vida. O que é o exílio? O exílio é o pecado. A gente pode e deve olhar para a nossa vida pessoal. O povo lá no exílio, sofrendo junto aos rios da Babilônia, somos nós no pecado, sem poder comer a comida dos porcos, como experimentou o filho pródigo da parábola que Jesus contou. E o povo tem anseio de voltar a Sião. Sião é o monte onde está construída a cidade santa de Jerusalém, sinal da cidade definitiva, na qual todos nós somos chamados a dizer o nosso sim a Jesus para habitar nela. Né? Então precisamos, já que falei da parábola do filho pródigo, tomar consciência. Errei. Preciso voltar. Errei. Preciso me confessar. Errei. Não estou ou não estava no caminho da santidade. Preciso retomar o bom caminho. Primeira leitura de hoje, livro das Lamentações. Releia. O escritor sagrado faz o lamento porque tudo foi destruído por causa de escolhas erradas, por causa da quebra da aliança com o Senhor. Prestar atenção? Em Jerusalém haviam crianças nas encruzilhadas passando fome. Haviam crianças que davam os últimos suspiros ou o último suspiro no colo de suas mães. Uma sociedade completamente destruída. Onde as crianças não podem crescer, onde as crianças não podem nascer, a desgraça virá para todo o povo. Olha a luta dos inimigos de Deus para aprovar o aborto. Matemos as crianças. Nos mataremos a nós mesmos, porque as consequências serão seríssimas. Gente, isso é devoção a São Miguel. O que significa Miguel? O quê? Quem como Deus? Se a gente não respeita o quem como Deus, que não é Miguel, ele está apontando para o Senhor. Nossa sociedade será destruída. Os cachorros comerão na nossa mesa e as crianças não poderão nascer. Os pets tomarão o nosso lugar, como em muita casa, né? Eu tenho cachorro, não tem problema ter animal, tem que cuidar, tem que respeitar, né? Olha a inversão de valores. Tem cachorro que come à mesa e tem criança que não tem o que comer. Quem como Deus? O arcanjo está proclamando. Quem como Deus? Se nós não apostarmos em Deus, na aliança que foi definitivamente realizada pela entrega do preciosíssimo sangue de Cristo na cruz, não sei onde vamos parar.
Olhemos para as nossas famílias. Olhemos para as nossas festas. O povo não sabe festar mais. Tem que brigar. Tem que ir com roupa indecente. Estranho, né? Sem moralismos. Vamos reler esse trecho do livro das Lamentações e retome na sua liturgia diária toda a história, ou parte da história de Israel, relatada nesse segundo livro dos Reis. O Evangelho de hoje, que bonito, né? A fé desse oficial que diz: não, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. E o servo foi curado. Naquela mesma hora, relata outro evangelista. Jesus estava em Cafarnaum. Eu fui lá, uma cidade bonita. Tem só o resto, né? Tem a sinagoga onde Jesus frequentava, tem a casa da sogra de Pedro, tem uma igreja construída sobre a casa da sogra de Pedro, que relata o evangelho que foi curada, né? Tenhamos fé. Mas não uma fé descomprometida. Eu tenho fé, mas eu faço o que eu quero. Você tem fé em Deus? Confia em Deus. Você tem fé em Deus? Confia na palavra de Deus. Você tem fé em Deus? Escute a palavra de Deus. Você tem fé em Deus? Põe em prática a palavra de Deus. Tem muita gente que tem fé porque quer ser curado. Mas não é fé. Quer ser oportunista. Para terminar, o exemplo da sogra de Pedro. Tem até aquela piada que todos conhecem, né? Por que Pedro traiu Jesus, né? Curou a sogra, né, de Pedro. Mas a mulher estava com febre de cama. Jesus tocou nela e ela foi curada. E o que ela fez? Ficou lá batendo papo. Vamos fofocar, vamos bater papo. O que a sogra de Pedro fez? Levantou-se e foi servi-los. Toda ação de Deus na nossa vida, toda a graça de Deus na nossa vida, que já é o dom da vida, é para que a gente seja servidor. É para que você e eu sejamos servidores, para que você seja servidor da palavra de Deus, da vontade de Deus, servidora das pessoas, dos mais pobres, dos mais necessitados, daqueles que mais precisam de nós. Curados para amar e servir. Curados para amar e servir. A gente vê, tem gente aí proclamando tanta cura, mas a gente não vê o mundo mudar. E tantas curas falsas também, né? Tantos falsos profetas. Quem é curado para amar e para servir. Como fez a sogra de Pedro. Tomara que ela tenha tido vida longa, né? Para acompanhar Pedro e o casamento de Pedro. Palavra de Deus. Ouçamos. Vamos ler, meditar, colocar em prática. Que Deus nos ajude. Muito, muito. Estamos numa sociedade que não diz quem como Deus, mas que diz: se Deus existe, deixa Ele lá, porque Deus não significa nada para a gente. Você concorda com isso?
podemos concordar. Deus respeita a nossa liberdade, nossas escolhas, mas também chora pelas consequências daquilo que escolhemos. Quem como Deus?